A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 6, está escrito: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. O Senhor Jesus Cristo se faz soberano sobre a vida de todos nós, a fim de que por Ele, para Ele, são todas as coisas. Então não pense que a igreja na qual você é filiado, a instituição religiosa na qual você é membro, é a igreja que há de nos trazer a aproximação com o Senhor Jesus Cristo, que há de nos dar a vida eterna, a salvação. Porque uma vez que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, somos por Ele libertos, recebemos dele o batismo no Espírito Santo, ou seja, o batismo com fogo, para que até a sua volta possamos ser consolados, para até a sua volta possamos receber a instrução, a sabedoria, um conhecimento acerca das coisas pelo qual Ele predeterminou para as nossas vidas, de modo que não vivemos mais por nós mesmos, não vivemos mais conforme a nossa própria identidade, nosso próprio querer, mas agora vivemos em agradar, em satisfazer, obedecendo em todos os sentidos o Senhor Jesus Cristo. Porém, é preciso que entendemos, é preciso colocar isso na nossa mente, guardar na tábua do nosso coração. Ninguém pode determinar para nós o que é certo, o que é errado. Se o Espírito Santo não revelar a você que aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aceitou Ele como seu Deus absoluto, o Deus Altíssimo, soberano, aquele que reina, aquele que impera na sua vida, se o Espírito Santo, no qual você recebeste o batismo, ao passar pelas águas, não te revelar a vontade, o desejo, o princípio pelo qual o Senhor quer, o princípio pelo qual o Senhor deseja, o Senhor determina para a sua vida, em vão será qualquer outro que tentar impor para você aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor determina, aquilo que o Senhor deseja para a sua vida. A sua comunhão para com o Senhor Jesus Cristo não pode ser medida conforme a pré-determinação de uma instituição religiosa. A sua intimidade com o Senhor Jesus Cristo, ela não pode ser medida pelo grau de frequência que você faz a uma instituição religiosa, quer seja ela católica, quer seja ela protestante. Mas a verdade é que não pode, não deve e não será medida conforme você frequenta, conforme você leva a sua esmola, leva o seu dízimo, leva a sua oferta, leva a sua caridade nesses locais. Mas a sua comunhão, a sua intimidade com o Senhor Jesus Cristo, ela é determinada conforme a sua leitura, conforme a prática dos mandamentos do Senhor Jesus Cristo no seu dia a dia, na aplicação na qual você faz dos mandamentos do Senhor Jesus Cristo
para a sua vida. É isso que vai determinar, é isso que vai dizer o tamanho da sua comunhão, o tamanho do seu relacionamento, da sua intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Uma vez que você aceitou o Senhor Jesus Cristo, uma vez que você foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, você recebe sobre a sua vida o Espírito Santo, de modo que você possa agora andar na direção, no querer, na vontade daquele que habita na sua vida, daquele que reina, impera sobre a sua vida. Somos pessoas livres que nos tornamos escravos do Senhor Jesus Cristo. Temos tudo e não nos gabamos de nada. Tudo nos é possível, mas a única coisa que desejamos é a eterna presença do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo nas nossas vidas. Se você vive ainda no regime religioso, acreditando que aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo falado ali, é algo que possa mudar, é algo que possa transformar, é algo que possa ser útil na sua vida, você ainda não passou pelo Peniel, você ainda não viveu a experiência pela qual o apóstolo Paulo viveu na sua vida, que é encontrar pessoalmente com o Senhor Jesus Cristo. Porque todo mundo que tem um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, a sua vida muda da água para o vinho. A sua vida se transforma, porque ela agora não consegue ver, ela agora não consegue se imaginar, ela agora não consegue se posicionar da maneira, da forma que outrora antes ela vivia, que outrora antes ela era o seu guia, uma vez que temos um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Assinamos a nossa sentença de morte, para que, ressuscitados em Cristo Jesus, nos tornamos agora escravos da sua vontade, nos tornamos agora prisioneiros do seu querer. Assinamos um contrato de fidelidade, de exclusividade, juntamente para com o Senhor Jesus Cristo. De modo que agora não vivemos mais conforme o regime deste mundo, não vivemos mais conforme o regime político ou religioso deste mundo, mas agora vivemos conforme o regime, as determinações, as orientações contidas no mandamento do Senhor Jesus Cristo. Por isso que é uma coisa estranha, difícil de entender, difícil de compreender, que uma pessoa que, tendo a sua vida voltada-se ao Senhor Jesus Cristo, ela possa viver, ela possa agora andar tão somente nas orientações deste mundo e não analisa, não estuda, não coloca em prática na sua vida aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor determinou para a sua vida, na qual está o seu alcance, a saber, e ela faz pouco caso, ela menospreza, porque uma pessoa que se diz seguidora, uma pessoa que se diz que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que não faz a leitura da Bíblia Sagrada,
que não medita na palavra do Senhor Jesus Cristo, ela não é digna de ser chamada de seguidora, ela não é digna de ser reconhecida como cristã, porque o cristão, ele coloca em prática na sua vida a vontade, o querer de Cristo Jesus. Aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor determina, aquilo que o Senhor orienta, é o que, como seguidor, como alguém que obedece, como alguém que segue, como alguém que está na presença do Senhor, faz. É assim que andamos, é assim que seguimos, é assim que nos orientamos, de modo que não mais andemos conforme o nosso querer, não mais andemos conforme o nosso desejo, não mais andamos conforme a nossa vontade, mas agora andamos na direção do Senhor Jesus Cristo, naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor determina, naquilo que o Senhor realiza em favor de todos nós, para que assim vivemos, para que assim possamos estar até a sua volta. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, está escrito: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó cristão, o Senhor Jesus Cristo é o único Senhor. Se você não estiver andando sob o regimento do Senhor Jesus Cristo, pré-orientado, determinado no seu mandamento, você está em pecado, você está em desobediência, você está em desacato. E se você não se consertar, se você não procurar alinhar-se, voltar-se para o princípio, voltar-se para os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, pode ocorrer com você como aquelas 5 virgens que foram imprudentes ao não levar consigo o azeite para acender a sua lamparina de modo reserva, mas foi contando somente que aquilo daria. Quando conseguiu comprar a querosene para manter a lamparina acesa, bateu-se na porta e ouviu-se do Senhor: Oi, quem é tu? Ah, Senhor, eu estava contigo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz assado, fiz acolá. Desculpa, eu não vos conheço. Afasta-te de mim. Se você não quer ouvir isso do Senhor, se você não quer ouvir isso do próprio Senhor Jesus Cristo, no dia em que abertos serão os livros da vida e da morte, orientamos a você que você começa a voltar-se à palavra, volta a estudar a Bíblia, volta a fazer a leitura da Bíblia, volta a viver conforme a orientação da Bíblia para a sua vida. Como falamos aqui constantemente, aquilo que o Senhor pré-determinou para a minha vida não significa que você tem que colocar em prática na sua vida. Ainda que o Senhor usa-me para te levar ao Evangelho, ainda que o Senhor, através de nós,
leve a você a sua palavra, o seu querer, a sua vontade. Ele vai revelar a você aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja, de modo que você abandone a velha criatura, deixe de lado o velho eu, o velho homem, para agora o Senhor Jesus Cristo habitar, o Senhor Jesus Cristo morar, o Senhor Jesus Cristo se fazer vivo através da sua vida. Ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, não é trocar de religião, não é trocar de denominação, mas é largar a velha criatura, é sepultar o velho eu, é enterrar o nosso querer, a nossa vontade, para que Cristo possa viver, possa reinar, possa agir e atuar através da nossa vida. Entenda o grau da sua importância diante daquilo, da determinação que o Senhor quer, que o Senhor planejou, que o Senhor deseja para a sua vida. Lembre-se, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o único Senhor. É Ele que tem que reinar, é Ele que tem que imperar na sua vida, e não um conceito religioso, não uma ideia religiosa que alguém teve, que alguém criou, que alguém formou e está ensinando. A revelação do Senhor Jesus Cristo para a sua vida, ela te dará a partir do momento que você dedicar-se totalmente ao Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que você buscar entender, compreender quais são as orientações, as determinações que o Senhor quer, que o Senhor Jesus Cristo deseja e determina para a sua vida. É isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor deseja, é isso que Ele quer para a sua vida. É isso que você tem que fazer, é isso que você tem que buscar, é isso que você tem que desejar, anselar para a sua vida. É tão somente fazer aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja. Que você faça, que você viva, que você coloque em prática. Viva a vida, viva a Cristo. Ele é o seu Senhor. Ele deve ser o centro da sua atenção. É para Ele, por Ele, que você deve viver, que você deve sonhar, que você deve buscar. É isso que realmente importa, é isso que realmente deveria fazer sentido para cada um de nós que confessamos o Senhor como o único suficiente Salvador. A palavra do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, está escrito: deixai-vos a vossa luz brilhar diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. A luz de Cristo que está sobre a nossa vida, devemos deixar ela resplandecer, de modo que as obras
das nossas mãos, as obras que o Senhor faz através de nós, possa glorificar o Senhor Jesus Cristo que está nos céus. Se você tem feito algo que tem sido como um falso testemunho, que tem sido um testemunho que nos envergonha perante o Senhor, deixamos claro a necessidade que você precisa, a necessidade que você deve ter, que você deve fazer em voltar-se para aquilo que o Senhor quer, voltar-se para o centro da vontade, do querer do Senhor Jesus Cristo para a sua vida, de modo que você possa ser testemunha do Senhor Jesus Cristo. Não como os religiosos que se diz testemunha de Jeová, mas não acredita no próprio Yahvé, que é o Senhor Jesus Cristo. Dizem ser testemunha de Jeová, ou seja, alegam ser testemunha de Jesus Cristo, mas não acreditam no Senhor Jesus Cristo. Não sejais como eles, não copiam o que eles fazem, mas viva conforme o querer, a vontade do Senhor Jesus Cristo para a sua vida, para que você seja, para que você alcance, para que você viva conforme a vontade do Senhor para a sua vida. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 27, está escrito: todas as coisas lhe foram entregues por meu Pai, e nenhum homem conhece o Filho senão o Pai, e nenhum homem conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. O Senhor Jesus Cristo, Ele revela-se como Deus para quem Ele deseja, para quem Ele quer. Por que as testemunhas de Jeová se diz ser testemunha de Jesus, mas não crer no próprio Jesus? Porque o próprio Senhor a eles não se revelou. O próprio Senhor Jesus Cristo não quis se mostrar para as pessoas que são dessas seitas, de modo que, não recebendo a revelação de Cristo como Filho, e de Cristo como Deus absoluto, eles não possam receber a redenção, eles não possam alcançar a salvação, na qual todos nós deveríamos desejar, deveríamos alvejar de todo o nosso coração. Deveríamos buscar com toda a nossa sabedoria, com todo o nosso entendimento, de modo que assim possamos viver, de modo que assim possamos estar tão somente conforme o querer, tão somente conforme a vontade do Senhor para nossas vidas, A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 13, está escrito: então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Se você passou pelo batismo na água e tem dúvidas sobre a presença do Espírito Santo na sua vida,
muito por causa do conceito religioso pré-determinado por algumas instituições religiosas, como a Universal, que é em doses que você recebe através do seu dízimo, da sua oferta, do seu sacrifício, do envelope que você leva até o altar da instituição, ou de tantas outras igrejas que, igual as pentecostais, que dizem que a presença do Espírito Santo sobre a sua vida se dá a partir do momento que você começa a dançar, começa a lutar capoeira. É isso mesmo. A partir do momento que você começa a lutar, a dançar capoeira, você recebe o Espírito Santo. Ou então começa a falar na linguagem underground, na linguagem eletrônica que ninguém entende, dizendo ser línguas estranhas. Uma total referência da ignorância teológica, bíblica, na qual essas pessoas têm. Porque a Bíblia fala em outros idiomas, a fim de que eu, estando com uma pessoa que fala inglês, não sabendo falar nada em inglês, posso pregar para ela o Evangelho de Cristo Jesus, de modo que ela entenda, que ela compreenda e tenha a oportunidade de se arrepender e, convertendo-se ao Senhor Jesus Cristo, possa ser salvo. Este é o dom de línguas, que é o dom de falar em outros idiomas. Não se iluda, não se perca, busca, porque não tem uma pessoa que, aceitando o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, não tenha na sua vida a presença do Senhor Jesus Cristo. Até mesmo porque ela precisa, ela necessita de que o Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, para que ela possa, de modo eficaz, viver, para que ela possa, de modo eficaz, ter a revelação daquilo que o Senhor Jesus Cristo quer, que o Senhor Jesus Cristo deseja, que o Senhor Jesus Cristo almeja para a sua vida, para o seu querer, para a sua vontade. Porque sem a presença do Senhor, do Espírito Santo nas nossas vidas, não somos sequer capazes de pregar, não somos sequer capazes de evangelizar, de anunciar as boas novas em Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 42, está escrito: E disse-lhe, pois, Jesus: Se Deus fosse vosso Pai, vós me amareis, pois eu procedo e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. É impossível que você se diz ser cristão e não reconheça o Senhor Jesus Cristo como Deus único, absoluto na sua vida. É impossível que você, se dizendo ser cristão, não tenha a sua vida tão somente voltada para Cristo, em fazer e agradar aquilo na qual o Senhor Jesus Cristo relata no seu testamento, para que de modo assim você possa viver, possa andar
É impossível dizer ser cristão e não reconhecer o próprio Senhor Jesus Cristo como o único, como o Todo-Poderoso, como aquele que há de vir, que há de nos salvar. Ele é único. E como cristão temos que obedecer, como cristão temos que entender, temos que nos relacionar, como cristão temos que voltarmos tão somente para o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 24, está escrito: Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, em sabedoria tu fizeste tudo, a terra está cheia das tuas riquezas. A terra está cheia da glória, da graça do Senhor Jesus Cristo. A terra contempla a vontade, o querer de Cristo para a vida de cada um de nós, de modo que possamos viver, de modo que possamos andar, de modo que possamos agir somente sob a orientação do próprio Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. A terra por si só, sem a necessidade de que pregamos, de que confessamos, de que anunciamos, dá testemunho acerca do Senhor Jesus Cristo. Fala tudo quanto o Senhor Jesus Cristo quer, o Senhor Jesus Cristo deseja, o Senhor Jesus Cristo almeja para nossas vidas, de modo que assim vivemos, de modo que assim atuamos, de modo que assim possamos viver dia após dia, tão somente naquilo que Ele quer, naquilo que Ele, pela sua graça, pela tua misericórdia, tem feito, tem determinado, tem nos orientado dia após dia, de modo que a nossa vida, o nosso querer, ele venha a ser baseado tão somente na vontade, no querer, no desejo do Senhor Jesus Cristo para cada um de nós. O Senhor não depende de nós para que o seu evangelho seja pregado, mas o Senhor nos dá a oportunidade, o Senhor nos dá a chance de podermos contribuir com a sua obra, de sermos útil, de sermos gratos por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele tem realizado nas nossas vidas, no nosso querer, de modo que assim vivemos, de modo que assim agimos, de modo que assim possamos atuar profundamente na presença do Senhor Jesus Cristo. O Senhor quer, o Senhor deseja, o Senhor gostaria muito que cada um de nós, seguidores do seu Evangelho, possa verdadeiramente contribuir com a sua obra, mas de modo voluntário, de modo único, de modo que não seja forçado, que nos marcamos com um brinco na orelha, com um sinal de escravidão voluntária ao Senhor Jesus Cristo, que marcamos a nossa pele como verdadeiras atalaias, peregrinos do Evangelho de Cristo Jesus, aqueles que não mais pensam conforme o seu querer, não mais pensam conforme a sua vontade, mas agora vive conforme o querer, vive conforme a vontade, a orientação, o desígnio daquele que há de servir, de vir
que tem para conosco uma vida em abundância, uma vida de transformação, uma vida de entrega para todo sempre. O Senhor Jesus Cristo é contigo.